A partir de agora na 106,1 Vida Fitness. Trazendo através das ondas do rádio energia para a sua vida. Marcos Carneiro. Reuben Dourado. Olá, estamos aqui na nossa live do Vida Fitness, seguidores do programa e também ouvintes do nosso programa que acontece todos os sábados na Rádio Excelsior FM 106.1 às 17 horas. Então, com muita alegria, e iremos entrevistar hoje o fisioterapeuta especializado em fisioterapia esportiva, Matheus Esquivel. Grande Matheus, tudo bom, querido? E aí, cara, beleza? Como é que estão as coisas na correria, né? Tranquilo. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, um resumo do seu currículo, né? Falar um pouquinho sobre sua empresa também, né? Para que a gente possa, de antemão, conhecer um pouquinho sobre essa sua atuação nessa área. Bom, me chamo Matheus Esquivel, boa noite a todos, sou fisioterapeuta, formado há quase 13 anos pela Universidade Católica de Salvador, especialista em fisioterapia respiratória e fisioterapia UTI, amigo do Reuben, isso que importa. Você que já atuou fazendo avaliação ventilatória de muitos atletas, cite aí os atletas, o Cigano é um deles, né? Quem mais você trabalhou aí? Ah, bacana. Cigano foi bacana, foi na Aldeia CrossFit, o Alan do Carmo, a gente ficou um bom tempo de preparação para os Jogos Olímpicos. Teve a Verônica Mauad também, que a gente fez uma avaliação, ela utilizou até no Minas Clube na época. O Renê, do Remo, né? O Renê também, a gente fez algumas avaliações com o Renê usou. Eles postaram foto na Vila Olímpica e o Matheus Reine, que é deficiente visual, para-atleta olímpico, ganhou um bronze nas Paralimpíadas. Ele usou o Power Brave na preparação. Todo mundo tem foto lá na Vila Olímpica com o Power Brave. Treinamento respiratório. Foi uma época boa. E sua empresa? Conta um pouquinho sobre ela. Nós temos uma empresa de atendimento domiciliar, fisioterapia respiratória, cardiovascular e fisioterapia pós-hospitalização. Chama-se Genap Cardiorrespiratória. Genap é uma empresa muito bem consolidada no estado, e um dos braços dela é a fisioterapia respiratória e cardiovascular domiciliar. Nesse momento de pandemia, as pessoas têm evitado, né, fisioterapia presencial, e por vezes a gente está se valendo da teleconsulta, Reuben, para orientar que exercícios ventilatórios fazer, que exercício respiratório fazer, até para profilaxia, que tem fator de risco para desenvolver a Covid. Então tá agindo um pouquinho como profissional de educação física também nos treinamentos online, né? Então tá agindo com a fisioterapia online também. A gente chama de teleconsulta, né? Vocês já fazem isso há mais tempo, vocês têm uma visão empreendedora muito bem documentada e fundamentada na faculdade. Mesmo na minha época já tinha isso, né, de fazer as coisas à distância, mesmo há muitos anos atrás, quando nem se falava nisso, a educação física já enviava planilha, né, para a pessoa que morava em outro país. Isso é louvável de vocês. Com o advento da telemedicina, os profissionais da área de saúde vão juntos também. Então, a consulta do fisioterapeuta, de realidade, atendimento também, nessa época de pandemia, é uma alternativa. Não se aplica a todos, eu não me arrisco a fazer em todos. É algo que é bem selecionado, população específica e que tem uma boa cooperação. Um abraço para o Jorge, para a Eneida, para o Rinaldo, todos que estão entrando aí cumprimentando. A Fernanda Sabaca do Rio, fisioterapeuta que acabou de ter Covid, está aí na live. Agradeço, Fernanda, a sua presença. Nos fala um pouquinho sobre o sistema respiratório. Qual a importância dele para o nosso organismo? O bacana, Rio, é que no colégio a gente aprende sobre o sistema respiratório de forma bem simplista, né? Diferente do que a gente aprende sobre o sistema cardiovascular. No colégio a gente aprende que o pulmão existe para fazer troca gasosa, ou seja, entra oxigênio e sai CO2. É isso que a gente aprende e decora, e assim vai. E quando a gente vai para a academia, para a pós-graduação, a gente vê que a principal função do pulmão, né, do sistema ventilatório, a Fernanda ali falando, mas a Fernanda não conta, a Fernanda é amiga, dizendo que ajuda com as orientações, imagina. O pulmão tem a principal função dele, que é equilíbrio ácido básico, ou seja, o que mantém o seu pH dentro de uma faixa de normalidade de forma aguda é o pulmão, e os músculos ventilatórios são responsáveis por fazer com que o ar entre e que o ar saia desse pulmão. Então, o princípio básico, o Vigílio ali também, um grande abraço para o Vigílio, é realizar a manutenção do equilíbrio ácido básico do pH do indivíduo. Isso tem que ficar claro, mesmo que tenha leigos na live, mesmo que tenha profissionais de outra área, a função primordial do pulmão é manter o homeostase do ser humano, com a ajuda, lógico, dos músculos ventilatórios, que são as molas propulsoras para que o ar entre e saia.
Partindo dessa premissa, a gente entende a importância, né? Quando eu dou curso e aula, eu faço uma pergunta bem interessante, que a gente pode levantar e a pessoa responder, que é: quanto tempo você fica sem comer? Aí a pessoa responde. Quanto tempo você fica sem beber água? Quanto tempo você fica sem respirar ou sem ventilar, né? É pouco tempo. Aí você vê a importância. É pouco tempo. Pois é, você fica sem comer alguns dias, horas, você fica sem beber água menos tempo que sem comer, mas sem respirar. Quanto tempo você fica? Verdade, sem respirar é mais complicado. São alguns minutos, né? Exatamente, mas você vê que sem beber água você fica dias, sem comer dias, mas sem respirar alguns minutos. Então, esse tipo de raciocínio tem que começar a ser dado na escola, na nossa formação. O modelo simplista de ensino para facilitar a vida do professor acaba destruindo o adulto, né? Eu não quero ofender ninguém, nem modelo de ensino, nada disso. Estou dizendo que na minha época eu aprendi que o sistema respiratório, ventilatório era tão simples quanto uma garrafa PET que você colava embaixo uma bexiga. Quando você puxa para baixo, uma outra bexiga que está dentro, que você colocou massa, um canudo, dele baixa a bexiga. Seria meia garrafa. Cortado no meio. Cortado no meio. Quando você puxa para baixo, o pulmão de dentro ele infla, né? Pulmão único às vezes. Então assim, você descarta ali todos os outros músculos ventilatórios, você bota a caixa torácica como algo rígido e simplifica o processo. É bacana, Matos, para ensinar tem que ser simples. A idade que você tinha na época, não. Você podia, por exemplo, mandar fazer uma sanfona, seria tão real quanto respirar. Então mais complexo ainda, né? Mais complexo ainda. É, aí mas daria pra fazer também, mas diga aí. Seria mais complexo ainda, mas também um entendimento bem interessante, né? E bem regional, né? Sanfona tudo a ver com Bahia, Nordeste. Com certeza. E por fim eu falo, você quer ensinar de fato como é o sistema ventilatório, em algum momento da vida do indivíduo, explica como a gaita de Foley funciona. Ele tem essa possibilidade antero-posterior e lateral-lateral. Aí sim seria bacana. Além da responsabilidade que a própria ferramenta faz. A Cristiane Miguel estudou comigo no Salesiano, 5ª e 6ª série. Que história, hein? Que bom, hein? Gente que tá vendo aí, isso é bacana, isso é muito legal. Qual a importância do treinamento ventilatório? E como fazer esse treinamento ventilatório? Em tempos de Covid, toda informação tem que ser dada com parcimônia, porque as pessoas têm um grau de entendimento diferente, têm um grau de captação das ideias diferentes. Veja, não existe, aí você pode falar melhor que eu, nenhum exercício que previna o Covid. Não existe nenhuma dieta que vai prevenir o Covid. Um grande abraço para a Cíntia Carniel ali de São Paulo, interior de São Paulo, uma professora renomada, mestre. Prazer tê-la na live, Cíntia. E também não vai existir nenhum exercício respiratório, nenhum treino respiratório que vale prevenir ter Covid. O que existe é, se você se exercita, ou seja, você cuida do seu físico, do seu corpo, sua capacidade cardiopulmonar, você vai ter um impacto menor de qualquer tipo de doença, seja ela Covid ou não, isso é um fato. Se você se alimentar bem, tem uma dieta equilibrada, balanceada, seja lá qual for, você, de fato, Ezequiel, ali, agradeço Ezequiel presente na live, você vai ter, de fato, impacto menor sobre qualquer doença. E eu vou reiterar, se você treina seu músculo ventilatório, numa doença que causa problema no sistema ventilatório, muito provavelmente você vai ter, em algum momento, algum benefício desse treino. Mas isso não vai inviabilizar que você tenha a doença. Isso tem que ficar claro. Então, por vezes acontece no Bem-Estar, por vezes acontece em site, em jornal, revista. Exercício simples respiratório para fortalecer pulmões. Exercício sem carga não fortalece pulmão. Assim como se você fizer levantar o braço sem carga nenhuma, eu poderia falar melhor que eu, para bíceps, como eu estou fazendo aqui, você não vai ter hipertrofia. Talvez no máximo aumento de tônus, mas isso aí é muito questionável. Então, não tem como você respirar fundo, só talento, você trazer algum tipo de benefício do ponto de vista clínico, funcional, do ponto de vista fisiológico dos músculos respiratórios. Então, o treinamento muscular respiratório, ele tem um princípio básico, ele tem uma carga, e o princípio da sobrecarga vai levar à hipertrofia do diafragma, comprovada, exatamente, Cíntia, não é de hora para outra, como qualquer músculo, o diafragma requer tempo, né? Os estudos falam de 4 semanas, você compara um indivíduo que faz, tem e outro que não faz, ele já tem hipertrofia do diafragma. Provavelmente, num momento de falta de ar, no momento que você vai para o ventilador mecânico, no seu respiratório. E aí a Fernanda pode até falar pra gente aqui, um dos grandes benefícios do TMI ele reduz a sua percepção sensorial da falta de ar. Ele reduz isso. Então, a falta de ar que você sentia para aquele mesmo estímulo, se você treina seu músculo, você vai sentir menor falta de ar. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser entubada. Não quer dizer pro pessoal aí que tá assistindo a gente, porque TMI
TMI é treinamento muscular inspiratório. É um treinamento, o nome treinamento, ou seja, você precisa de um dispositivo externo, pode ser qualquer resistor linear pressórico. Resistor linear pressórico leia-se Trichode ou Power Brief, tanto faz. Gosto mais do Power Brief. Um músculo. Qualquer um serve. Power Brief é a marca. A gente não pode irritar ainda mais o dono, não. Falamos do resistor linear pressórico. O que tiver, a pessoa pode usar. Inclusive aquela Training Mask é um sistema de orifícios, seria um resistor linear. A grande furada da máscara foi eles não desenvolveram um método específico de periodização da carga de orifício, não testado isso. Cláudio Pedreira ali, meu sócio, na época que eu fiz em Pretec, ele também entrou. A hora boa, tá entrando às 7 horas. Então é isso, treinamento muscular respiratório não vai conferir imunidade ao Covid, mas sim, a Fernanda pode dizer, ela escreveu aí, se alguém leu, ela falou que reduziu a falta de ar dela, a intenção era essa, né? Era reduzir a sensopercepção de falta de ar dela, isso é bacana. Tem que ser usado com parcimônia porque dispersa aerossol. Toda técnica de fisioterapia respiratória vai dispersar mais aerossol. Então, a Aranda, quando me falou, provavelmente estava num quarto isolado, não estava numa hospital de campanha, por exemplo. Então, estava num quarto isolado sozinha, ela fazia nesse momento. Então, a orientação tem que ser bem criteriosa. E ela se recuperou mais rápido em função do treinamento muscular respiratório, foi isso? Bom, a recuperação seria a mesma com o 100, porém ela vai relatar aqui, ela está na lista, ela tinha uma percepção de falta de ar grande. Então, quando você expõe seu corpo a uma carga externa, aí ela estava isolada e fazia 3 vezes ao dia. Eu mandei fazer 2, mas espacinho, só faz o que quer. Então, veja, ela reduziu a senso-percepção de falta de ar dela. Então, o que a gente tem que entender é isso. Isso serve para academia, você pode dizer isso melhor que eu. Se você treina com a carga X por Y dias, vai chegar a hora que essa carga não vai lhe causar mais sensação de desconforto, não vai lhe causar mais fadiga, você vai fazer com muita destreza. Então você tem que mudar ou o exercício ou alterar a carga, né? Porque senão vai chegar a hora que não tem adaptação. E quando você treina a respiração, você manda uma informação para o cérebro, ó, isso é falta de ar, isso é dificuldade para inspirar, superior a qualquer outra dificuldade. Ela falou, eu tinha falta de ar aos pequenos esforços, porque o pulmão dela tinha, né, inflamação. A Roberta presente também, fisioterapeuta, especialista em pilates, Lacilino do Piauí, o Papa do TMI. Quem sabe um dia, deixa eu escrever um livro, aí eu posso me intitular assim. E a Covid? Me fala um pouquinho do que é, de como ela age no sistema respiratório. Então, a Covid, Reuben, é bom ficar claro, tem vários colegas aqui presentes, fisioterapeutas, eu vejo que o público leigo é pouco. É uma doença que ainda tem a sua fisiopatologia ainda muito a ser desvendada, mas pelo que se tem visto, a transmissão agora está se investigando pelo SEMA, então, assim, muito provavelmente não vou me surpreender se for transmitido por todos os tipos de fluidos e se não atingir todos os órgãos, vai escapar só cabelo e unha. Eu acho que o futuro a gente perceber isso aí. Tal qual a tuberculose, acho que a Covid-19 tem atingido muitos órgãos, sistema neurológico, renal, cardiovascular, pulmonar, vascular. Cada dia se descobre mais, e eles estando no sêmen significa que ele coloniza aquela região. Não vou me surpreender se ele de fato infectar todos os tecidos orgânicos. É uma doença que eu posso resumir que é uma doença hematovascular. Ela lesa a hemácia, leva a lise, e ainda por cima ela causa a formação de trombos. Se na doença hematovascular, vai causar, como eu mostrei na imagem do Instagram, alterações vasculares, mesmo em crianças, por exemplo. E essas alterações vasculares, quando atingir o pulmão, vão levar um defeito na resposta hipóxica do pulmão, que vai levar uma hipóxia, por vezes, com o pulmão limpo. O pulmão na radiografia, sem inocente, o Ezequiel está na live aí, ele pode falar melhor, o Ezequiel Pianezola, Mânica, acho que ele teve, o Eto Sais também está na live, um grande amigo da época de Pitanga. Por vezes nem a tomografia vai ter tanta alteração assim. Então é uma doença que é uma doença hematovascular. Então por isso que se discute o que usar, e hoje estamos falando de anticoagulante, antirretroviral, a hidroxicloroquina está caindo por terra. Teve um estudo in vitro que mostrou, dava resultados, testou-se em vários locais, mas hoje se observa que a hidroxicloroquina não vai dar resultado esperado. Independente das fases, né? A gente tava conversando com o imunologista, ele estava dizendo, olha, se você entrar em tal fase, você não vai ter resultado nenhum. Se for na fase leve e moderada, essas medicações de resgate, essas medicações
essas medicações que são imunossupressoras não vão ter tanto efeito nas fases graves moderadas. Na fase grave, provavelmente haverá a resposta do hospedeiro vai ser diferente. Ainda tem isso, né? Existem jovens que fazem uma resposta inflamatória absurdamente grave que leva a que o quadro seja fulminante. Como tem aconteceu isso. Com o médico agora de 43 anos, né? 43 anos ainda está assim, naquela faixa de trabalhador, de 20 a 45 anos é que mais infecta, mas tem gente de 20 anos falecendo, porque faz uma cascata inflamatória muito absurda, mente rápida, dependendo do hospedeiro. Então, o indivíduo jovem que, por vezes, ele tenta tratar a sintomatologia em casa, ou só procura no momento extremo, ele tende a ter uma mortalidade maior, porque uma doença hematavascular, ela vai levar a hipoxemia veloz e vai atingir os tecidos distais dos pulmões, que vai levar a uma hipoxemia refratária ao oxigênio. Você coloca o oxigênio que for no paciente e não resolve. Você entuba o paciente, bota no ventilador mecânico, ele continua hipoxêmico. Ele se comporta como a gente chama na ciência médica, um paciente que tem o pulmão compatível com a síndrome da angústia respiratória do adulto. Um pulmão muito lesado, muito inflamado. O pulmão seria um pulmão de fumante? O pulmão de fumante é um pulmão enfisematoso, né? Um pulmão que tem uma baixa complacência, uma alta complacência, né? No caso do pulmão do SARA, ele é pouco complacente, ele expande pouco, ele é muito lesionado, é muito inflamado. E desse modo ele faz pouca troca gasosa. E isso leva à gravidade. É por isso o desespero por ventilador mecânico, porque grande parte dos pacientes precisarão, inclusive por algum tempo, como 14 a 21 dias, e depois vão se recuperar. Mas eles precisam do ventilador para fazer a troca gasosa de forma adequada. Haja vista. Eu tenho um amigo na Itália, né, que ele falou: a gente entrou em colapso aqui na Itália porque não tinha ventilador suficiente para as pessoas. Então, teve muitas mortes, muitos óbitos em relação a isso. A Itália pagou o preço por ser uma das primeiras na Europa, ou pelo menos onde o vírus se alastrou muito rápido. Alguns pontos têm que ser ditos, né? Muito cuidado com o que nós ouvimos na mídia. Primeiro, a Europa tinha 20% de idosos, a população tem 20% de idosos, é uma das populações mais idosas da Europa. 2, eles viram a hipoxemia, eles utilizavam uma estratégia ventilatória chamada, VNI, suporte ventilatório não invasivo, utilizando inclusive uma ferramenta bem nobre, que é o helmet, que é um capacete que copa toda a cabeça. Mas ainda assim, como eu disse, era uma doença que eles não sabiam a fisiopatologia. A doença hematavascular, não adianta você colocar pressão positiva, porque o problema não está no pulmão, está no vaso que vai levar, junto com a hemoglobina, oxigênio. Se o vaso está obstruído, ou se está parcialmente obstruído, não vai adiantar você mandar oxigênio. Já vista a célula, a hemoglobina, ela é lesada, ela é lisada, não vai adiantar. Então eles não sabiam, e eles pagaram um preço alto por isso. A Ju Amaral está mandando aqui uma pergunta: muitos evoluindo para lesões renais após estabilidade pulmonar. Exatamente, é uma doença, como eu disse, é uma doença que ela tem como sítio principal de infecção o sistema cardiovascular, renal e pulmonar. Então, atingir o sistema cardiovascular. Por isso que por isso também o hipertenso é um fator de risco. Ele tem projetado maior mortalidade que quem não é. Lesando a função renal, o paciente torna-se necessitando, inclusive, de, às vezes, fazer diálise. Então, pegando órgãos-alvos dos 4, né, coração, pulmão, rim e cérebro, e pegando 3, fica difícil, né? Se for um indivíduo muito idoso, no qual os órgãos já estão envelhecidos, ele não consegue responder a tempo, né? Ainda mais se você não sabe o que você está tratando, né? Você acaba tratando por idoso, então, e para os fatores de risco, seja fumante, seja obeso, seja hipertenso ou diabético, são altos, né? É superior de jovem, é superior de que não tem comorbidade. Mas bota aí também o obeso. O obeso também. O obeso, ele também, mesmo jovem, é um fator de risco. O tecido adiposo, ele é altamente inflamatório, né? É importante dizer isso. A gente está falando aí obesidade, fatores de risco, e o sedentarismo é um deles, né? Porque hoje o sedentarismo mata muito também, né? E a gente está vendo que algumas pessoas estão se exercitando na rua, né? Qual seria a distância regular para a pessoa se exercitar numa caminhada, numa corrida, para que a sua ventilação, ou seja, o ar infectado, passe para outra pessoa?
Olha, eu se fosse qualquer corredor de rua, qualquer pessoa que se predispusesse a fazer isso, eu correria só, viu, Helber? E existe um estudo aqui, eu estou até tentando achar aqui, sobre as pessoas correndo a distância necessária. Tem relatos que até 5 metros de distância um do outro ainda tem risco. Então, assim, eu fosse correr na rua, tivesse alguém perto, eu tentaria me afastar. O máximo possível, eu não acho que vale a pena. Estou tentando achar aqui, não me lembro de está esse artigo, mas é importantíssimo você manter uma distância. Aqui eu achei. Aqui, ó, uma pessoa, para quem anda a velocidade de 4 km por hora, a distância segura seria de 5 metros. Para quem corre a 14 por hora, a distância mínima seria de 10 metros. Né, pela capacidade que você tem de dispersar, né, as partículas do vírus. Então, eu correria sozinho, isolado. Eu correria num lugar que as pessoas pudessem ficar bem distante de mim. Se eu pudesse, tem até relato da pessoa correr dentro de casa, né? Sim. Então, eu de fato, o Eto ali, colocando no coraçãozinho. Então, eu de fato, baseado nesse estudo aqui, que eu não me lembro de onde é, o colega colocou a referência, mas eu não consigo ler. Mas eu não faria, e se eu fizesse, se fosse algo que, né, tem pessoas que têm isso como uma rotina de vida, eu utilizaria uma máscara bem potente. É isso que eu ia perguntar. O uso de máscara para corredores seria o ideal? A máscara, ela tem um fator de proteção mecânica, mas será que ela molhada, ela também não vai transmitir, não vai aumentar, não vai ter alguma interferência? Um grande abraço a Pablo e Everton, né, galera da época de Pitanga, bons tempos. Perfeito sua pergunta, Reuben. Veja só, utilizar uma máscara boa, eu até postei isso no Instagram dia desses, de tripla filtragem, enfim, de alta capacidade de filtragem, vai ser bom, porque vai, de fato, lhe proteger. Porém, durante a corrida tem o suor, né, a capacidade de que você exala é maior, então você vai acabar, quando você exala também sai água, vai perder o poder da máscara. Isso é um fato. Né? Como você falou, é uma barreira mecânica, mas também é um filtro. Então o filtro provavelmente vai saturar. Então, assim, eu confesso a você que se fosse algo sine qua non de eu correr, era aquela máscara de resíduo. Se fosse algo que é meu vício, eu utilizei a máscara de resíduo. Porque por mais que fosse N95, tenha filtro, como você falou, uma hora o suor, uma hora vai saturar. Um grande abraço para Ivan Serra e Nandaluna. A Nandaluna. A Ju tá falando aqui, Ju Amaral, tá falando super válido, propomos a população a mudança de estilo de vida como um fator preditivo para o maior controle de fatores de risco, sobretudo neste momento da pandemia, de preferência com controle de local. As pessoas falam da academia, né? As academias estão fechadas e hoje saiu um projeto de, né, um decreto do presidente, né, sugerindo a reabertura para os governos estaduais e municipais. O que você acha disso, no aspecto de contaminação? Veja só, nós estamos diante de uma crise de saúde, sanitária e econômica, né? Uma crise tripla. É importante dizer isso, a crise é sanitária. Você não tem como conter o vírus se as pessoas não ficarem em casa. A gente tem que copiar modelos que deram certo, como a Alemanha e a Coreia do Sul. Aí você vai lá, entra no Google, faz uma coisa útil. Por que a Coreia do Sul deu certo? Por que a Alemanha deu certo? Lockdown, testagem rápida, isolamento social precoce, leis rigorosas. É assim que dá certo. A Coreia do Sul, eles já passaram pela H1N1, pela gripe do Oriente Médio, se não me engano. Eu sei que eles já passaram por outras pandemias. Eles foram os que melhores se sobressaíram. Sendo que nem aparece nem nas estatísticas, eles já tiveram eleições. Então, a gente tem que entender isso. Então, a intenção, não sou defensor restrito de nenhum tipo de político ou de nenhum tipo de política. Meu partido é o Brasil, que fique bem claro, e sou defensor que o nosso país seja próspero e frutífero. Então, não estou defendendo o presidente em questão, mas entendo que do jeito dele, ele quer amenizar o baque causado na economia. A Suécia teve um pico absurdo, morreu muita gente. A Suécia tem um modelo de padrão de liberalismo muito grande, mas eles passaram mal bocados e tiveram que tomar outras atitudes. Depois a Inglaterra está fazendo isso também, né? A Inglaterra tendo problema também.
tá todo mundo recidivando. Quando baixa a guarda, recidiva. Enfim, o que a gente tem que ver é qual é a taxa de mortalidade padrão da doença, e é bem baixinho. A mortalidade da doença é 2,2%. Você publicou é baixa. essa semana, não foi? Ali a taxa de mortalidade por 100 mil pessoas, mas no geral, a Covid-19 tem uma taxa de mortalidade menor que a H1N1. Mas isso não quer dizer que as vidas ceifadas são menos importantes. Estou dizendo que a taxa de mortalidade ainda é muito baixa. Está se aumentando, está uma taxa até absurdamente alta, maior do que países europeus, inclusive no estado de São Paulo, por exemplo. Mas isso vai tender a cair quando mais a população for se contaminando. O que eu quero dizer é o seguinte: a intenção do governo é abertura de academia, salão de beleza, manter algum nível de movimentação da economia e transferir a responsabilidade agora para os governadores e prefeitos ajustarem sua realidade. Não estou dizendo que está coberto de razão. Eu não iria para academia. Eu só corto meu cabelo no local que é só eu e o rapaz, né? Inclusive é lá de máscara, perto do Freitas de Baixo. Eu vou de máscara, né? O cara tá com a máscara dele lá e é um por vez, né? O resto fica do lado de fora. Eu também tô assim. A intenção é essa. Eu penso que deve se copiar o modelo de Minas Gerais, comprou muitos ventiladores previamente, antes de estourar, fez isolamento social precoce e já liberou o comércio, né? Então, nós temos que nos espelhar nos estados que deram certo e parar de ficar apontando o dedo para o que está dando errado, para o que está morrendo cidadãos. Vitória Espírito Santo abriu as academias, também teve que voltar atrás. Joinville abriu o shopping com musiquinha e tudo e estourou os casos. É aquela coisa, tem que reabrir sim. Imagine o comércio fechado por 2 meses. É bem verdade que quando você estuda sobre empreendedorismo e gestão de empresas, você tem que ter um capital para alguns meses, né? Então, assim, provavelmente as grandes empresas sofrem muito menos o baque do que as pequenas e micro. Isso é um fato, porque eles têm um capital de giro maior, eles têm um preparo para isso, enfim, eles têm uma capacidade, inclusive, de negociar contratos maior que a micro e pequena empresa, mas tem muita empresa falindo, tem muita gente se desempregando, né? Então, a gente tem que tentar controlar a crise da saúde, a crise sanitária, mas também a crise econômica. Não tem como não pensar na economia, não tem como deixar para lá. Os Estados Unidos tem a maior taxa de desemprego da história, injetou 2 trilhões na economia. Imagine aqui. E o papel do fisioterapeuta nesse processo aí, dentro do hospital, como é que tá assim? Um grande abraço. Um grande abraço pro Fael, esse bicho é guerreiro aí. É gente boa demais. Cara, o papel do fisioterapeuta no hospital... A intenção aqui é que vocês também mandem perguntas para esse rapaz. Não deixe de mandar, não. Né? Tirar suas dúvidas aí em relação a várias coisas. Até instalou aí, viu? Eu vi daqui, rapaz. Isso, tá sofrido, viu, bicho? C7. Você perguntou fisioterapeuta no ambiente hospitalar, né? Não foi eu? O fisioterapeuta no ambiente hospitalar, não só no Covid, mas outras doenças pulmonares e que causam hipoxemia, ele, no Brasil, ele abraçou uma função que nos Estados Unidos é de 2 profissões. Nos Estados Unidos tem um fisioterapeuta que faz a parte motora, única exclusivamente, Robert. Ela é de estimulação, colocar em pé na prancha ortostática, enfim, periodização de exercício, evoluir exercício, né? Inclusive ele vai com a roupa de... Você acha que é preparador físico, cara. Ele vai com a calça de malha, porque ele vai com o intuito de fazer movimento. E existe um profissional nos Estados Unidos e no Canadá que chama-se terapeuta respiratório, que é quem faz compressão torácica, quem manipula o ventilador, quem retira a secreção, tá? Então, no Brasil, aglutinou essas 2 profissões do fisioterapeuta. Então, no Brasil, o suporte ventilatório, o ventilador mecânico, quando o paciente é entubado, ele é gerenciado pelo fisioterapeuta e a tomada de decisão é feita em comum acordo com o médico. Então, nosso papel é esse, é gerenciar o ventilador mecânico, é fazer os ajustes necessários para reduzir a hipoxemia, melhorar a interação do paciente ventilador e regular a troca gasosa. Ponto. Uma vez saindo do ventilador mecânico, vai seguir o mesmo princípio, vai controlar a função pulmonar do paciente, como é que está a saturação, e a parte motora, movimento. Fisioterapia é movimento. Tá? E na enfermaria, idem. Se a pessoa nem for para a ventilação mecânica da enfermaria, a gente vai prescrever exercício baseado na capacidade que ela possa executar, levando em consideração que é uma doença hematovascular. Não vou ter como chegar a um Borg de levemente cansativo, de perto de exaustão. É um Borg leve. A escala de Borg de 0 a 10 tem que ser 3. É o que os chineses trazem pra gente. Você não pode passar disso. Porque você não sabe como é que ele vai se comportar. Então é sempre exercício leve, dentro da capacidade, né, com a intensidade
com a duração de no máximo 15 minutos. Eu não faria com o guideline chinês de 45 minutos, isso não é viável para paciente de Covid. No máximo 15 minutos você está de bom tamanho para ele realizar as AVDs dele, ou seja, atividade de vida diária, como tomar banho, escovar os dentes, fazer a barba, enfim, deambular no próprio leito, tá? Então, o papel do fisioterapeuta é essa: vigiar a função ventilatória ou respiratória, como vocês queiram, gerenciar a ventilação mecânica e movimento, exercício para manter o paciente, para que o impacto funcional, o impacto da vida dele, das atividades dele, seja minorada ou mesmo não chegue a ser alterado. A Roberta fez uma pergunta aí, João. Roberta está dizendo assim: Matheus, sobre os sintomas, estava lendo que tem relatos de náuseas, vômitos e diarreia. Você viu algo sobre isso? Existem sintomas que seriam mais sensíveis para você diagnosticar o Covid e outros menos sensíveis. Esses seriam menos, né? Menos sensíveis. Eu não me recordo de diarreia, mas como eu te disse, o Covid vai ser uma doença que em breve a gente vai estar discutindo qual órgão que ela não atinge. Vai sobrar só cabelo e unha. Não me surpreende se causar desconforto gastrointestinal. Não me surpreende. Já li sobre náusea, algo sobre vômito não me parece estranho, mas diarreia eu não me recordo. Tá? Mas não me surpreende. O que a gente tem que ter em mente alguns desses sintomas sendo inespecíficos, é bom nós termos em casa um aparelho que nós não temos a cultura de ter, que é o oxímetro de pulso. O oxímetro de pulso ele mede a oxigenação, a saturação periférica de oxigênio. A gente tem a cultura de ter o aparelho de pressão. E eu creio veementemente que pós-Covid a cultura vai mudar total. Toda a casa vai ter uma dispensa de álcool gel, a gente vai lavar a mão nas entradas das casas, a gente vai deixar o calçado lá de fora da casa, e a outra cultura vai ser: todo mundo tem oxímetro de pulso em casa. Porque por mais que a pergunta da colega fez aí, o sintoma seja inespecífico, mas o principal impacto vai ser no sistema pulmonar e vai levar a hipoxemia. Então qual é o papel desse oxímetro? Oxímetro de pulso, oxímetro de dedo. O papel dele é avaliar, mensurar a saturação periférica de oxigênio, para ver se está dentro da normalidade ou se está abaixo. Inclusive ele pega a frequência cardíaca, ele também é um cardiofrequencímetro. Então imagine você... E quais os valores padrões de referência? A saturação periférica de oxigênio em indivíduos de 18, 60 anos tem que ser maior ou igual que 95%. Abaixo disso não é algo para se pressionar, entre 94, 93, 92 não é algo para se desesperar, mas é bom você ter o seu parâmetro, né? Qual é o seu comum? O seu comum é 96? Imagina que você está lá com esse desconforto todo aí, está em 92, 91. Além disso, tem uma taquicardia. Você vê lá, o oxímetro pega isso. Qual o motivo você tem uma taquicardia se você não é hipertensa, enfim, você não tem uma arritmia? Então, diabetes causa esse estímulo, né, simpático exagerado. Então, assim, é uma ferramenta valiosíssima. Se você chega no médico dizendo: eu estou saturando aqui 90, a Nanda pode falar disso melhor, e tô sem falta de ar, só saturar 90 já é um dado objetivo precioso. Então, um colega meu de Recife, fisioterapeuta, eu perguntei: bicho, bota o oxímetro em você. Ele tava com suspeita de Covid e só confirmou na semana seguinte. E cara, tá batendo 110 de frequência cardíaca. Bicho, você tá taquicárdico, claro que você tá infectado, claro que você tá doente. Então, não é possível que o cara tem minha idade, 33 anos, em repouso vai ter 33 de frequência, 100 e pouco de frequência. Não é normal. Isso é verdade. No mínimo, aí tem vários motivos, né? Mas no mínimo você tá desidratado, aí toma e beber água. E aí tem um de médico. Tem que analisar também a ventilatória, né? Porque se ele tá com a frequência cardíaca alta, a ventilatória também tá alta, né? Mas ele não sente, né? Uma pessoa saudável, às vezes tá até normal, ou às vezes tá até normal. Acredite, uma doença hematovascular possivelmente tá normal. Tem uma pergunta aqui, a Flávia tá perguntando assim. Meu ídolo, Marcos Falcão. Um grande abraço para Camila Maninho também. A Flávia Marques está perguntando aqui: Matheus, mesmo o paciente estando inconsciente, também é necessário a manutenção do exercício com o fisioterapeuta? O paciente inconsciente, o paciente pode estar, se ele estiver sedado, porque está no ventilador mecânico, a intenção da fisioterapia é manter a mobilidade da articulação, né? Para que ela não perca a sua capacidade de amplitude de movimento. Se ficar parado, nós sabemos que isso vai levar a redução da amplitude de movimento. Esse é o motivo de fazer fisioterapia mesmo inconsciente. Há controvérsias sobre se deve ser feito, tempo, desculpa, mas não é o foco da live. Mas a priori sim, tem indicação, é feito, não só aqui, mas no mundo inteiro. E tem até equipamento automatizado para fazer isso, né?
seu colega aí, o Tavares, personal, um entusiasta do TMI. Tavares. Manda pergunta aí, Tavares. Grande amigo. Esse atleta. Agora, quais seriam os exercícios? Vamos dizer que a gente tem idosos em casa que estão realmente sedentários, parados em casa. Quais os exercícios ideais para se fazer dentro de casa para melhorar essa parte ventilatória, essa parte respiratória? Oi, Amaral Ju ali. Tem razão, Amaral. Tem razão, mobilização precoce. Exercício para fazer em casa, que o idoso deva fazer, é o que ele habitualmente faz. Eu não recomendo nenhuma medida heróica nesse momento, não. Está acostumado a fazer. Procura um profissional especializado para fazer qualquer tipo de exercício aeróbico resistido. Não, estou falando de educação física ou fisioterapeuta. O exercício respiratório, o único que vai ter benefício é o treino respiratório. Respirar fundo e soltar lento não vai trazer benefício no tocante a preparar sua musculatura ventilatória. Que fique bem claro. Se você inspira fundo e solta lento por 30 minutos, 6 vezes na semana, durante 4 semanas, você reduz o estímulo simpático e aumenta o parasimpático. Você modula esse sistema. E isso reduz pressão arterial, inclusive. Mas tem que ser assim, 30 minutos, inspira fundo, solta lento. Tem um software que é de meditação que ensina isso. Tem equipamento americano já que fala sobre isso. A diretriz de hipertensão arterial fala sobre esse exercício. Isso vai modular seu sistema simpático. Em tempo de estresse e ansiedade, você vai fazer relaxar, óbvio, mas isso não vai preparar seu músculo ventilatório. Preparar o músculo ventilatório é sobrecarga. A sobrecarga é equipamento chamado resistor linear pressórico, que a marca, são 2 no Brasil, Tri-Show e Power Brief, que você pode utilizar sob supervisão de profissional que seja especializado. Ótimo. Tem o Physio-Ed de Itaperuna aqui na live, viu? É mesmo? É Itaperuna. O Physio-Ed está perguntando, Matheus, comente sobre os pacientes Covid que sobreviveram e as repercussões cardiorrespiratórias instaladas. Essa daí ela é entusiasta da reabilitação cardíaca. Acabou após. Por isso que ela vem assim, nessa alfinetada. Estão querendo mastigar, viu? Edileuza. Bacana, Edileuza. Veja só. Como toda lesão no pulmão, ela vai levar um tecido cicatricial fibrótico. Como essa lesão é mais agressiva no COVID, ela está levando a fibrose pulmonar de intensidade similar quanto mais intensa for a infecção, né? É importante frisar que a maioria dos pacientes COVID que vão para o tubo, que são entubados, ficam de 14 a 21 dias. Inclusive, não se tem traqueostomizado. Para quem não sabe, traqueostomia é o furo que faz na garganta para sair mais rápido da ventilação. Então, tem se evitado traqueostomizar esses pacientes porque eles conseguem sair sem precisar de traqueostomia, porque trata-se a doença, o tratamento de suporte, ele melhora e sai do ventilador mecânico sem precisar ser traqueostomizado. Então, esses pacientes provavelmente vão ter algum grau de fibrose pulmonar, que vai levá-los a uma menor capacidade de exercício físico, de desempenho físico, porque eles vão desaturar, ou seja, os níveis de oxigenação vão cair e eles não vão conseguir ter aquele oxigênio suficiente para realizar a tarefa. Aí o Helber vai se dar mal. Ou ele aprende reabilitação pulmonar, aprende a usar oxigênio, ele não vai conseguir atender esses pacientes, porque eles vão desaturar. E, infelizmente, eu sei que o Helber não vai fazer isso, alguns profissionais são insensíveis a isso e continuam fazendo os exercícios, mesmo pacientes tendo uma doença pulmonar. Isso pode levar mais lesão, porque leva mais inflamação, então não é o aconselhado. O ideal é fazer exercício, o paciente que tenha saturação com oxigênio, para que ele mantenha no nível mínimo para ele conseguir um melhor desempenho. E a repercussão cardiovascular vai ser proporcional ao tempo que ele ficar parado no leito. Se ele tinha uma aptidão cardiorrespiratória boa, porque ele era aluno do Helber, ele tinha um preparo físico bom antes, o impacto vai ser menor. Ele vai perder? Vai, mas o impacto vai ser menor. Imagina nível de sedentário, como o Helber citou. Já não fazia nada antes, e agora ficou no leito lá 21 dias sedado. Ele vai sair muito pior, muito mais descondicionado, né? Fadiga os mínimos esforços, faz uma lactacemia, que a gente sabe que não é o vilão neurológico, mas ele faz uma acidose metabólica rápida pelo descondicionamento. Aí ele vai levar a hiperventilação e vai ter uma baixa tolerância ao exercício. Vai ter uma aversão ao exercício. Aí você, como uma pós-graduado em fisiologia do exercício, vai ter que prescrever exercício baseado nessa limitação. Verdade. Olha, tem o Matheus aqui, que tá. Matheus não, MP Treinamento, grande abraço, Matheus. Marcos Paulo. Marcos Paulo, conheço ele, recente profissional. Gente boníssimo. Tem muita gente boa na live. Aqui, ó, a Ju Amaral tá falando o seguinte: epigenética favorece. Então vamos lá. Ela afirmou, né? Ela afirmou. Favorece.
Então, ou seja, o fator ambiental, o meio ambiente, a pessoa sendo sedentária, tendo hábitos que não são saudáveis, né? Tudo isso favorece a pessoa ter um sistema imunológico mais baixo e automaticamente ter esse problema. A gente percebe que o seguinte, eu li uma pesquisa que estava mencionando o seguinte, Matheus, a pessoa pratica exercício físico e aí para de praticar. Durante 30 dias ele tem um VO2 de 60, ele consegue em 30 dias, num estado sedentário, parado, baixar o VO2 para 30. Ou seja, baixar quase que 50% no VO2. Então, assim, o sedentarismo realmente é um grande problema. Só que exercitar-se nesse momento também pode ser um problema. Então, a gente tem que ter um meio termo, né? Fazer exercícios. Será que fazer exercícios na rua, correndo na rua, como você colocou aí, é o ideal? Será que você fazendo um trabalho neuromuscular, certo? Para manter a massa muscular, porque a massa muscular também é importante no aspecto de a gente já evidenciou trabalhos que você fazendo exercício neuromuscular também melhora a capacidade cardiovascular, né? Então a gente tem pesquisas relacionadas a isso. Lógico que não é iguais ao treinamento aeróbico, né? Não são equivalentes, né? Claro. Mas o que eu posso descrever é que a gente tem que ter muita parcimônia nesse momento. A abertura das academias, né, conforme o decreto do presidente, não creio que seja o ideal, né? A gente vai dar muito espaço para trás, né? A gente tem que buscar pessoas qualificadas. A gente viu o Tavares aí, que também é formado em educação física e estudante de fisioterapia, né? Formou já? Ah, que legal, parabéns. A gente está estudando medicina, viu, Matheus? Estamos estudando medicina nessa busca aí pelo conhecimento, né? E o que a gente percebe é que as pessoas têm que ter muitos cuidados. Esse fato da oximetria é importante, as pessoas terem esse cuidado, né? Avaliarem não só através da pressão arterial, não só através também observando a glicemia, né? Aquele aparelhinho da glicemia, mas aí tendo esses equipamentos aí, eu acho que seria interessante. E treinar a parte ventilatória com esses equipamentos que você mencionou. Eu acho que é fundamental. Você gostaria de passar mais alguma consideração? Tem aqui Geronto Fitness, Matheus, fale sobre o uso de incentivadores. Ele é educador físico e fisioterapeuta também, viu, Rubens? Ah, que legal. Muito feliz. Então, o que é que ele veio alfinetar também, o pessoal gosta. Obrigado, Nanda. Eto, um grande abraço. Veja, o que é que o Geronto quer polemizar? O que é que ele quer causar aqui na live? Problema. Porque a espirometria de incentivo é popularmente conhecido como aparelho das bolinhas, que é mais conhecido ainda pela marca. Mas eu não vou citar a marca, porque quanto mais a gente cita a marca, mais o cara enrica. O pessoal bobo faz postagem da marca. Então, vamos usar o aparelho da bolinha, tem várias marcas. Globo Repórter. Pois é. Então, veja só. Vamos lá. Aí é bacana, a Camila Manini tem que responder a Camila Manini aí. Vê só, então, o que o colega quer que eu fale? A espirometria de incentivo, o aparelho das bolinhas, ele é execrado pela fisioterapia, porque os trabalhos que foram feitos, realizados, em metodologia duvidosa, levam a resultados ruins. Assim como tem trabalhos feitos com metodologia duvidosa, que tem resultados bons. O João Serra ali, grande amigo, grande farrista, muita farra com o João. Então veja só, o Helber vai me ajudar. Helber, existe um equipamento, uma ferramenta, que ele tem uma carga. Cada esfera daquela tem uma carga provada em engenharia clínica. Se eu submeto o indivíduo a um treino contra essa carga, durante um período X, um modelo X de precisão, um modelo Y de periodização, esse músculo vai sofrer, na hipótese, é claro, ótimo, né? Nem tirando outras variáveis, como desnutrição, coisa e tal. Se eu submeto o músculo a uma sobrecarga, um modelo de periodização, de precisão correto, vai haver adaptação desse músculo? Sim ou não? Pronto, esse é o problema do fisioterapeuta, ele não entende isso. O aparelho tem uma carga. Se você prescreve direito, ele vai fornecer sobrecarga ao músculo. Se sobrecarga ao músculo, ele vai causar adaptação. Ponto. É isso que eu defendo só. Se você faz o treino, com a espirometria de incentivo, da forma correta, da forma adequada, inclusive usando um clipe nasal, você vai ter adaptação inerente a quem faz carga. Só que é um aparelho mais simplório, mais singelo. Não é um resistor linear pressórico, não é um sistema de molas. Então,
Você vai ganhar força? Vai, mas vai ganhar com menor magnitude do que se você usar um Threshold ou Power Brave, só isso. E trabalho ruim, que dá resultado ruim, não serve. Trabalho ruim, que dá resultado bom, também não serve. Tem que parar com esse romantismo, tá? Então, até o presente momento, não se tem evidência que esse ganho que esse suplemento instintivo dá tem alguma relevância clínica. Mas eu creio piamente que ele causa isso. Os desenhos de estudo são ruins. Então, para que fique claro para todos. Se você não tiver grana, tiver condição financeira e tiver grana para comprar esse suplemento incentivo e um clipe nasal, ele vai ter o benefício similar a um aparelho de treino respiratório mais caro, como o Threshold ou o Power Brave. Ponto final. A Camila está perguntando aqui, obrigado, velho, pela resposta aí. A Camila está perguntando a atuação dos físios nos hospitais de campanha, pros leitos, médio, baixa complexidade. Isso, então, o pessoal do interior aí que está sem material. Como é que estão cuidando dessas pessoas? No caso específico, é o grande interior de São Paulo, então eles têm bons recursos. Eu creio que nesse caso, o que ela está perguntando é acerca do que fazer. Né? Você tem o paciente Covid que está lá no leito, com a mesma cara que está aqui, com oxigênio lá, 3 litros, saturando muito bem, obrigado, vai pro banheiro, come só, não sei o que lá. Esse paciente não tem indicação de fazer fisioterapia. Não tem. Se ele consegue tossir sozinho, expectorar, não tem indicação. Quem é que tem indicação de fisioterapia no hospital de campanha? É um paciente que não consegue tossir. A tosse débil. E aí eu espero que a Cíntia Carneiro ainda esteja aí. Né? Mas para que a Camila fique sabendo, a Cristiane Miguel também é fisioterapeuta. O Guilherme Arantes também é um grande colega ali. É Mulambo, ele é flamenguista. Não tem indicação. Temos que estratificar, Helber. Assim como na educação física, provavelmente você estratifica antes de começar qualquer tipo de treino. Nesse momento de crise, de pandemia, nós temos que estratificar. Então, esse paciente que está ali com pouco oxigênio para saturar bem, capacidade de tosse e desempenho funcional bom, não tem indicação de fisioterapia. Quem tem indicação é paciente que tem um déficit de tosse, ele não consegue tossir sozinho, ele não consegue expectorar sozinho. Esse sim tem indicação de fisioterapia. Essa é a indicação padrão que todos as outras guidelines, diretrizes e orientações, inclusive da OMS, da China, acho que Itália, Espanha e Alemanha recomendam. O paciente que não é capaz de tossir sozinho, o fisioterapeuta tem que ir lá e auxiliá-lo de algum modo. Seja utilizando o ventilador mecânico, mas com cuidado, porque tudo na fisioterapia respiratória vai dispersar aerossol no sistema. Então tudo vai causar dispersão de aerossol. Então você tem que ver, tem um hospital de campanha que é aberto, então use sua máscara, use seu óculos, face shield, e ele também, o paciente, quando for tossir, preferente que esteja com a máscara, que depois ele descarte a máscara, mas que a prescrição da fisioterapia tem que ser individualizada para quem precisa. Uma outra coisa importante, não sei se tem fono na live, mas o paciente que tem aquela fala pastosa, tem aquela fala úmida, ou seja, que ele já tem um acúmulo de secreção por natureza, seria uma indicação tanto fazer a fisioterapia quanto fazer a fono, porque ele pode ter disfagia, isso vai levar com que ele tenha uma deglutição ruim e ele possa, né, evoluir com uma pneumonia mais rápida. Então, assim, leito de média e baixa complexidade, estratificar por frequência respiratória, por oxigenação e por capacidade de tosse. Não dá para fazer para todo mundo, não. Não é possível. É inviável. O Fisioed está dizendo o seguinte, curiosidade, como o Gnap, que é a sua empresa, está se preparando para atender essa população no pós-pandemia? Eu tô achando que tem gente que vai ficar rica aí, mas tudo bem. Tendo em vista que a procura pela fisio domiciliar cardiorrespiratória vai aumentar. Que os anjos digam amém. Eu tô esperando a mesma coisa para educação física, viu? Para exercício físico. Pois o pessoal gordinho aí... Começa a estudar a capacidade de você botar um oxigênio na academia, que você vai precisar. Se o pessoal vai desaturar, compra o oxímetro de pulso, ou um monitor maior de oximetria. Mas vai ter, cada cliente vai ter que ter oxímetro, para você saber se ele desatura pós-Covid, né? Bom, primeiro, eu não posso entregar o ouro bandido, né? Um fato interessante, antes de entrar na academia, fazer a avaliação de oximetria. Não tenho a menor dúvida. Como padrão para poder... Eu não tenho a menor dúvida. Com certeza. Você tem que saber se durante um teste mínimo que você faça lá e a aptidão cardiorrespiratória, você desatura. Um teste de caminhada, de Cooper. Estou falando o seguinte, vocês usam Cooper. Na reabertura das academias, né, vai ter alguns critérios de reabertura, certo? Será que é interessante pegar a oximetria de repouso para saber como é que ela está? E além disso, claro, a gente vê em países desenvolvidos fazendo avaliação de temperatura também. Temperatura. O Flamengo comprou uma cabine que mede a temperatura e ainda por cima causa desinfecção. Depois eu te mando aqui no WhatsApp.
Ele usa uma cabine que faz os dois, ele tanto mede temperatura quanto faz infecção. Isso aí é o futuro, vai mudar, não tem como. Coreia do Sul fez isso. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Vai mudar, bicho, vai mudar, a realidade vai mudar. Vale a pena, sim, oximetria, com certeza, ter na entrada, tal qual a temperatura, eu acho bacana, porque o paciente pode ser assintomático, né? Ele pode ter algum grau de saturação mesmo e não saber, não perceber, não sentir. Pessoa saudável, ela não sente tanto, né? Temperatura, com certeza. Eu digo assim, o paciente, o seu cliente pós-Covid vale procurar e você faz a avaliação dele e não faz oximetria. Durante o exercício ele sempre cansa rápido, ele pode estar desaturando. É preciso ter um oxímetro. Não vai caber mais no profissional, não tem um oxímetro que é tão baixo custo, né? Grande abraço para a Brenda, minha aluna lá do Belém do Pará, a Vânia, também quase aluna lá de interior de São Paulo, esqueci o nome. Ju Amaral, minha e o Léo é de Teixeira de Freitas, né? Ó, o Léo é uma sumidade aí em ergospirometria, viu? O Leonardo Físio aí, lá de Teixeira de Freitas. Léo Bonin? Leonardo Bonin? Grande Bonin, foi meu colega de escola e colega de faculdade também, viu? Um abraço pra você. No militar, você é dessa geração. Você é dessa geração, então, né? Sou dessa geração. Escola da Fé, Bonin. Você é da geração então, de segundo, de Fabão. Você encontrou segundo aquele dia, pô? Segundo, Fabão. Essa galera. Galera que vingou, né, bicho? Com certeza. O Ed tá dizendo assim, ele vai ficar mesmo. Tavares tá dizendo amém. Mas eu vai ficar rico, viu? Ô, bicho, marqueteiro. Aí vende até o cabelo. Controle sobre mais rigoroso. Eu concordo com esse controle mais rigoroso. Eu acho que nas academias que não vão abrir agora, nem em maio, nem em julho, eu acho que só em julho, né? É uma coisa que a gente tem. Também a gente não tem bola de cristal, né, Matheus? Pra gente poder avaliar isso aí. Eu acho mas vai ser até junho. São 3 meses. Até reduzir a curva é 3 meses. Todo mundo foi assim, não vai ser que vai ser diferente, não. Eu não creio que vai demorar mais que isso também, não. Em plataforma, de cada 10 pessoas testadas, 4 tinham. Então, assim, 25%, bicho, eu acho que tá... E os profissionais de saúde também estão na linha de frente aí, também estão pegando muito Covid, né? Caramba, né? Isso é sinal que a falha é grave. Não pode acontecer, mas... Aqui na Bahia o pessoal não levou a sério isso, não. É carnaval todo final de semana nos bairros mais populares, então... Vai disseminar rápido aí, de fato... Vai ser imunização em rebanho. Então lockdown, vai transmitir. Lockdown o tempo todo. Não vai conseguir porque o povo não fica em casa mesmo. Ô Ed, desculpa. A gente vai atender. A gente já está atendendo totalmente paramentado já. A gente já atende descalço, a gente já está usando óculos de proteção, a gente já usa a N95, luva, deixamos o jaleco na casa dos pacientes. A gente está fazendo essa estratégia para atendimento domiciliar. A gente tem alguns pacientes ainda que continuam, a gente está fazendo toda essa estratégia. E o futuro... Você criou um padrão de atendimento? Padrão. Lavagem de mãos que já existia, mas além de ser feito, a gente ainda usa luva e jaleco para todos. O jaleco fica na casa do paciente, justamente para a gente não ter risco de nossa roupa ter contato, né? Então tem funcionado bem, tá? E a gente vai dar conta. Pode ter certeza que a nossa estratégia vai ser proteger o paciente. O profissional sempre vai estar protegido também. A prioridade é de se proteger. Treinamento para tal. Face Shield vai ser padrão. Tá? Face Shield vai ser padrão, mas lembrar que é um ambiente domiciliar, um ambiente muito menos sujo e propenso do que o ambiente hospitalar. Grande Márcio Coelho aí, ó. Márcio Outra referência no interior da Bahia. No interior da Bahia, verdade. Ação em Movimento tá dizendo aqui 3 meses caso a população respeite. Humberto Soares. Esse é o padrão mundial, mas vai abrir, vai ter o boom de novo, vai reduzir. Até ter vacina, realmente, a gente vai sofrer muito. Tá? Tem aí um coquetel aí, até o colega me mandou. Uma tríade de 3 medicações de antirretrovirais sendo testadas com bom resultado, né? Então vai se descobrir a dose de medicações para resolver isso, mas até ter vacina, meu amigo, vai ser isso aí. Aqui tem o Físio Diógenes. Essa seria a última pergunta que a gente vê, né, da nossa live, que está terminando tempo. O que dizer das altas precoces dos hospitais com pacientes em TKT? Traqueostomia. Traqueostomia, né? Traqueostomizado, isso aí com furo no pescoço. Certo. Quais desfechos sobre esse fato, pois nem sempre são pós-Covid?
Quer dizer o seguinte, o hospital não tem como ficar com o paciente lá muito tempo, já não tinha antes, agora piorou, então acaba dando alta de forma Precoce. que o paciente está num momento tão ótimo, né? Como ele chama, precoce. Cara, é o risco, né? O custo-benefício. Ele ficar lá e pegar uma nova infecção, e ele sair e dar tudo certo também. Eu creio que esses pacientes vão precisar de fisioterapia, essa cultura da fisioterapia respiratória vai ficar mais forte, e eu creio que vai fortalecer não só a fisioterapia, mas a cultura de evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, e evitar as doenças que são fatores de risco, como hipertensão e diabetes. Eu creio que vai ter uma revolução na humanidade, vai ser antes Covid e pós-Covid. Alguma consideração final que você gostaria de fazer, Matheus? Cara, só lhe agradecer, só você mesmo para fazer uma live essa semana. Mas que bom que foi produtivo, a galera bacana assistiu, o horário bem corajoso. E tem uma live às 8 horas uma vez, deu muito errado, a gente estava fazendo live só às 18 e o pessoal não conseguia assistir, então esse horário de 19 horas caiu do céu. Me agradeço, meu amigo, boa noite ao pessoal aí. Anderson Dona Jura, vulgo Mazarop da Católica. Gente boníssima, tá em Natal aí, ó. Olha, queria mandar um abraço para você e agradecer ao tempo disposto pra gente aí, pra poder falar um pouquinho sobre, né, o tempo que você está gastando, tá com seus filhos, com sua esposa, né, com a família, né, para poder falar um pouquinho sobre isso aí. Eu acho muito válido, né, eu fico muito feliz em ter pessoas como vocês como amigo aí para poder estar, né, disposto a enriquecer essa discussão. Obrigado, e nosso programa vai ser vinculado, a gente vai vincular esse programa, essa discussão que a gente teve lá no Vida Fitness nesse próximo sábado, né? E provavelmente eu vou mandar para você depois uma cópia no YouTube. A gente vai fazer um link no YouTube, tá bom? Pessoal, um abraço a todos vocês aí, né? Qualquer coisa, né, pode entrar ó, a Taninha aí, a Taninha, fisioterapeuta, professor de educação física também, né? Ah, bacana. Anderson de Maceió, Roberta Sampaio. Mazarop tem Maceió agora, desculpa, eu falei Natal. Um abraço a Roberta, a Camila, a enfermeira Maria, Brenda, Maria Bahia, né, tem muita gente boa. Fico muito feliz e se quiser entrar em contato com você, como é que faz? Cara, tinha meu número no Instagram, mas depois de receber trote aí da Globo, o pessoal que colocou no WhatsApp eu tirei. Mas pode falar via direct aí, estou disponível. Matheus Esquivel, um abraço, querido. @Matheus Esquivel. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu, um abraço, cara. Vida Fitness. Programa Vida Fitness. Oferecimento Autoestética, Limpeza Automotiva. Antônios Pizzaria e Delivery. E Clean Mater, primeira clínica especializada e integrada em saúde da mulher. Direção-geral Dr. Cristiano Pitanga.